Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir, a beleza cai em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Bom dia, irmãos. Mais um domingo para estarmos juntos, para estarmos louvando, para estarmos adorando. E nesse início, nessa abertura do nosso culto dominical, eu gostaria de trazer à mente o louvor a Deus. E para trazer à mente isso, eu gostaria de ler junto com vocês o Salmo 150. Aleluia! Aleluia, irmão! Louvem a Deus no seu tempo, louvem o seu poder, que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Louvem a Deus com trombetas. Louvem com harpas, com liras. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Louvem a Deus com pratos musicais. Louvem bem alto com pratos sonoros. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Que a gente possa louvar a Deus agora pela manhã juntos, adorando, glorificando a Ele, dizendo para nós mesmos o que Ele é para nós. Amém, irmãos? Vamos orar para a gente iniciar esse culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a te louvar com palavras, a te louvar com atitudes, com pensamentos, a te louvar te buscando, Senhor. E mostrando, Senhor, para todo mundo o que nós éramos e o que nós somos. Porque Cristo fez uma obra em nossas vidas. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés e consagramos todo o nosso ser a Ti. E consagramos todo o nosso ser a Ti. Irmãos, vamos ser agora a oferta da nossa congregação, cada um em suas casas, mas com compromisso, todos com um compromisso único. Depois do culto, vai ser colocado novamente a conta bancária para poder efetuar a oferta. Eu incentivo a todos a continuar firmes no propósito. A palavra de Deus em 2 Coríntios diz que a oferta é um privilégio. É um privilégio. É um privilégio porque poucos podem fazer. É um privilégio porque Deus trabalha nas nossas vidas quando nós ofertamos, como nós reconhecemos a cada domingo que dependemos dele. Vamos ofertar, vamos fazer uma oração agora juntos como igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes no nosso propósito de ofertar para a Tua igreja,
para a honra e glória do teu nome, para a transformação dos nossos corações. Abençoa essas ofertas, Senhor, que elas possam servir para sustentar, para ajudar, para trabalhar no teu reino, para a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, para esse nosso momento da ceia, eu os convido a abrir as Bíblias em Marcos 16, dos versículos de 1 a 7. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, a mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas, quando olharam, viram que ela já havia sido retirada. Então, elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Amém, meus irmãos. O plano de resgate de Deus para nós foi enviar o seu Filho Jesus. Então, nesse momento, veio Jesus ao nosso encontro. Mas desde aquele instante, irmãos, onde ele ressuscitou, ele não mais correu atrás de nós. Ele seguiu adiante, como diz a palavra. Então, irmãos, desde aquele momento, Jesus está à frente de tudo para cuidar de nós e nos deixou com todas as retaguardas necessárias através do seu Espírito Santo. Pegue agora o suco e o pão. Vamos orar para termos o nosso momento. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo teu amor e a tua graça infinita em mandar o teu Filho, ó Pai. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame a seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todos
ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Bom dia, meu amado, que o amor do nosso Senhor Jesus possa estar diariamente nas nossas vidas e nos nossos corações. Vamos ter agora o nosso momento de parar e podermos ler a palavra e meditar um pouco nessa palavra. Eu convido você aí da sua casa, junto comigo aqui, nós lermos Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus 4, 1. Antes de lermos, o tema da nossa mensagem hoje é os desertos da vida. E quando nós lemos a palavra, nós podemos perceber que existiu homens que em determinado tempo da sua vida, eles viveram no deserto. Um exemplo é Moisés. Moisés é um exemplo de alguém que passou determinado tempo da sua vida no deserto. Também nós temos o exemplo de Elias. E no Novo Testamento nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. E quando olhamos para esse tempo que esses homens viveram no deserto, nós podemos ver que foram tempos difíceis, mas que eles aprenderam lições importantes para suas vidas. O deserto é um lugar isolado, geralmente, é um lugar solitário, é um lugar que tem temperaturas extremas e também um lugar difícil de se viver. Mas, em alguns momentos da nossa vida, nós também, assim como Moisés, iremos viver tempo no deserto. O que precisamos é aproveitar esse tempo que vamos viver no deserto para aprender lições que possam transformar as nossas vidas. Nem eu e nem você gostaríamos de submetermos ao deserto. Mas é imprescindível que nós possamos ir para o deserto para poder refletir sobre as nossas próprias vidas. Vamos ler agora o texto aqui, que está a sua Bíblia aberta, em Mateus capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Mateus 4, 1. O texto diz o seguinte: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também diz: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Irmãos, o deserto, como eu disse, é um tempo de aprendizado. E o que nós, você e eu, podemos aprender quando estamos vivendo no deserto? A primeira lição que podemos aprender quando estamos vivendo no deserto é a encontrar nós mesmos. O deserto é um lugar que é como um espelho. A nossa imagem, quando nós estamos nos desertos da vida, elas são refletidas.
E se pararmos e olharmos atentamente para a nossa imagem, nós vamos poder perceber o que temos que mudar e o que temos que melhorar. As situações desérticas, elas existem, e nas situações desérticas que as crises se instalam. E aí nós percebemos o quanto nós somos e estamos indefesos. Precisamos lembrar também que nós somos frágeis. Eu e você somos frágeis. Mas muitas vezes o que fazemos? Nós agimos como se fossem super-homens, mulheres maravilhas. Achamos que temos todo o poder, podemos tudo podemos fazer. Mas não é verdade. Vejam essa crise que nós estamos vivendo, esse deserto que nós estamos vivendo. Nós temos visto que as pessoas são frágeis. Elas dão entrada no hospital no amanhã e no dia seguinte elas já não existem mais. Porque o ser humano, ele é frágil. Outra questão que nós temos que perceber diante das nossas fragilidades é que também nós somos pessoas que muitas vezes estamos cansados. Irmãos, nós vivemos numa vida muito atribulada, correndo, e esquecemos que nós precisamos de um tempo para descansar. Mas no nosso dia a dia nós não percebemos isso. E já fazem muitos dias que nós estamos parados. Cada um nas suas casas, vivendo esse isolamento que nós estamos vivendo. E aí nós tivemos que parar, fomos forçados a parar. E se você refletiu durante esse tempo, você percebeu que você estava cansado e que você precisava de um tempo para parar. Em terceiro lugar, nós temos que perceber que nós somos impotentes. Somos frágeis, muitas vezes estamos cansados e somos impotentes. Às vezes as pessoas confiam no dinheiro, mas nós temos percebido nesses dias que o dinheiro não muda muita coisa. Na verdade, eu li um artigo em que a filha do dono, ou a filha do presidente, do Banco Santander, ela falou que eles sempre foram muito ricos, mas que o pai dela morreu precisando de algo que era de graça, o ar. Dinheiro, em muitos momentos, não resolve. Por isso nós temos que perceber que nós somos impotentes. Muitos confiam na sua capacidade intelectual. E nós temos visto aí, nesse momento, pessoas de todas as classes sociais, de todas as formações acadêmicas, sendo vencido por essa enfermidade. Irmãos, nós somos frágeis, nós somos impotentes e nós temos que reconhecer que muitas vezes estamos cansados. O texto aqui, ele nos mostra que mesmo Jesus estando fragilizado e cansado, nesse momento aqui do deserto, ele não esqueceu quem ele era. E quem era Jesus? Filho de Deus. E como filho de Deus, nós percebemos que ele não usa o seu poder, a sua força, para resolver aquela dificuldade que ele estava inserido. Ele não fez isso. Ele aguardou pacientemente pela ação de Deus, porque ele confiava que Deus sabia o que ele necessitava. E no momento certo, Deus iria prover. Deveríamos sempre agir como Jesus. Sempre agir como Jesus. Depender de Deus. Mas o que é que fazemos? Não temos paciência para esperar, não queremos esperar, e aí corremos e queremos fazer tudo através da nossa força, da nossa capacidade. E aí é onde nós erramos. Nós precisamos entender que nós necessitamos da ajuda de Deus e devemos deixar Deus agir nas nossas vidas.
E não devemos permitir que esse tempo que estamos vivendo, que é um tempo de deserto, possa tirar de nós a lembrança de quem nós somos. Quem você é? Quem você é? Segundo a palavra de Deus, em Cristo Jesus, você é filho de Deus. E você não pode perder essa essência de quem você é, porque você é filho. Você e eu somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos viver na dependência de Deus, dependendo do amor de Deus, dependendo do poder de Deus, dependendo da graça de Deus. Porque quanto mais eu e você nós dependemos de Deus, mais nós nos conscientizamos de quem somos. E essa dependência é essencial para que nós possamos ter certeza de quem nós somos. Não esqueça, meu irmão, você é filho de Deus. Então viva na dependência de Deus, para que você se conscientize quem Ele é. E deixe o Pai cuidar de você como um filho. A segunda lição que podemos aprender nos desertos da vida é crescer espiritualmente. Os desafios que nós enfrentamos nos desertos da vida são uma espécie de exercício que nos leva à maturidade espiritual. O deserto é parte do processo de crescimento espiritual. Paulo, em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3 até o 5, ele diz que na vida nós vamos ter tribulações, mas as tribulações geram perseverança, e a perseverança é experiência. Irmãos, Paulo está dizendo que a cada dificuldade que nós encontramos na vida, que nós vivenciamos na vida, nós vamos ficando mais experientes, vamos perseverando mais, e isso vai nos fazer crescer, vai nos fazer amadurecer espiritualmente. E é necessário que nós possamos crescer, é necessário que nós possamos amadurecer espiritualmente. Mas existe algo, irmão, que é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. É o contato regular com a palavra de Deus. Precisamos ter esse contato regular com a palavra de Deus, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente. É necessário esse contato. E se desprezarmos isso, não só não vamos crescer, como podemos morrer espiritualmente. O texto aqui nos mostra que nesse momento aqui de aflição, de tentação, de dificuldade no deserto, Jesus ele se apoiou na palavra de Deus para poder se livrar da tentação. A palavra de Deus ajudou Jesus nesse momento. Irmãos, quando nós estivermos no deserto, nós precisamos fazer como Jesus. Estar cheio do Espírito e cheio da palavra de Deus. Porque é essa palavra que vai nos nutrir, é essa palavra que nos vai dar crescimento, maturidade espiritual. Por isso, assim como Jesus, nós precisamos nos encher dessa palavra, estar cheio da palavra de Deus, para crescer espiritualmente. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 80, Lucas, falando sobre João Batista, ele diz que o menino crescia e viveu um tempo no deserto. E só saiu do deserto para se revelar, para se manifestar a Israel. Meu irmão, Jesus, João Batista, no Novo Testamento, foram homens que foram ao deserto. E que foi no deserto que João Batista, segundo o texto, vá lá, ele cresce espiritualmente, ele amadurece espiritualmente. O deserto é lugar de nós buscarmos maturidade espiritual.
O deserto é lugar de nós buscarmos, crescermos espiritualmente, aproveitar o tempo no deserto para crescer espiritualmente. E esse crescimento, ele vai vir essencialmente através do nosso contato diário com a palavra de Deus. Aproveite o deserto, irmão, para crescer espiritualmente. E você vai fazer isso dia a dia, quando você se voltar para a palavra e buscar conhecimento e sabedoria através da palavra. É isso que vai te dar maturidade e conhecimento, crescimento espiritual. A terceira lição que nós podemos aprender nos desertos da vida é a descansar. A primeira é encontrar a nós mesmos, a segunda é crescer espiritualmente e a terceira é descansar. Quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 31, depois que Jesus recebe os discípulos de volta da missão que ele tinha enviado eles, Jesus diz para esses homens, os apóstolos, venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansar. Amados, Jesus sabia o quanto era importante tirar tempo para descansar. Jesus sabia que isso era essencial. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus como um todo, nós podemos perceber que ele se apoiou em momentos como esse. O Evangelho de Lucas mostra muito isso, Jesus saindo, indo para o lugar deserto, para estar um tempo com Deus. Foi necessário, o próprio Jesus sentiu essa necessidade. Nós também precisamos desses lugares para descansar. Descansar em Deus não é nada mais do que deixar Deus nos conduzir. Seguir a direção que Deus está nos dando. Isso é descansar em Deus. Seguir os passos. Seguir o direcionamento de Deus que vem por meio da sua palavra. É isso que precisamos fazer. Meu amado, nós precisamos e devemos nos apoiar, confiar em Deus, colocando sobre Ele as nossas ansiedades. Se lermos a palavra, nós vamos perceber que em muitos momentos nós somos convidados, nós somos instruídos através da palavra a irmos para a presença de Deus e colocar sobre Ele as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos medos na presença dEle através da oração. Porque é aí que vamos encontrar descanso. O verdadeiro descanso só vem quando nós tentamos de parar, de levar a carga sozinho, o peso sozinho, e pegamos essa carga, tiramos e entregamos para Deus. E dizemos para Deus, está aí, Senhor, cuida, porque eu não posso. Devemos deixar Deus agir, porque existem determinadas situações que nós mesmos não podemos fazer. O salmista, no Salmo 37, ele nos orienta a fazer isso. Ele diz, confie, entregue e descanse. Você tem feito isso? Você tem confiado em Deus? Você tem entregado todas as suas ansiedades, todos os seus medos que você tem vivido nesses últimos dias para Deus? Você tem feito isso? Porque é isso que o salmista nos orienta, a irmos até Deus, confiarmos nele, entregarmos a nossa carga e descansar. É essencial, irmãos, nesse momento, encontrar descanso. E só vamos encontrar esse descanso na pessoa de Deus. O seu pai, sua mãe, seu esposo, sua mulher, seu filho, seu amigo, eles não vão te dar o descanso que você precisa. Porque o descanso que você precisa está em Deus. Jesus, em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer alívio? Você quer descanso? Vá para a presença de Deus. Se proste, se aquebrante, se derrame na presença dele, entregando os seus anseios, as suas preocupações,
as suas ansiedades e diga: Deus, eu quero confiar em Ti, eu quero entregar ao Senhor e eu quero descansar no Senhor. E assim você vai encontrar descanso. Meu amado, nos desertos da vida, nós temos a possibilidade, a oportunidade de encontrar a nós mesmos. Nos desertos da vida, nós temos a oportunidade, a possibilidade de crescer espiritualmente. Nos desertos da vida, nós temos a oportunidade dada por Deus de poder descansar nele. Faça isso. Vá para Deus. Busque enxergar a si mesmo. Busque crescer espiritualmente nesse momento. E descanse em Deus. Vamos orar? Deus e Pai, soberano, grande, poderoso. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, através dessa leitura, hoje de manhã, que fala que Teu Filho foi levado ao deserto. E no deserto nós podemos ver que é um lugar onde podemos obter muitas coisas para a nossa vida, muitos aprendizados. É no deserto que nós podemos encontrar a nós mesmos, saber quem somos e viver baseado no que somos. É no deserto que podemos crescer espiritualmente quando nos voltamos para a Tua palavra, quando tiramos um tempo para ficar contigo através da palavra. O deserto também é um lugar de descansar. Apesar de tudo que estamos vivendo nesses últimos dias, é possível descansar no Senhor, porque há um convite Teu para irmos até o Senhor e descansarmos no Senhor. Pai, usa esse tempo que estamos vivendo, cada um de nós, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos, para nos encontrarmos, para sair desse tempo diferente, uma pessoa melhor, uma pessoa que olha mais para o outro, uma pessoa que se enxerga mais, que admite as suas falhas. Pai, usa esse tempo para nos dar crescimento espiritual. Pai, usa esse tempo para que nós possamos entender que descanso e refrigério só encontramos no Senhor por meio de Jesus Cristo. Amém e amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curando eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Bom dia, meus amigos. Muito bom falar com vocês. Espero que todos estejam bem. Já faz mais de 2 anos que estamos separados, né? Separados só pela distância, mas nós sempre temos um grande carinho por vocês.
eu tenho uma dívida de gratidão muito alta com a Igreja Comunidade de Cristo, porque nessa igreja aí eu não só construí amizades que vou levar para a vida, mas também foi aí nessa igreja que eu encontrei a pessoa com quem decidi dividir a minha vida, né? E foi a minha esposa, uma pessoa com quem o amor, o significado de amor tomou uma relevância muito maior, né? Na minha vida. Então aí nós começamos a construir nossa família, tivemos nosso primeiro filho. Então certamente a Igreja Comunidade de Cristo tem um significado muito importante na minha vida e eu tenho uma dívida de gratidão com essa igreja. O Oswildo me contactou há alguns dias para que eu pudesse gravar uma pequena mensagem para vocês, pudéssemos conversar um pouco, mandar uma mensagem de encorajamento, talvez para vocês, e eu acredito que palavras de encorajamento são sempre muito úteis e muito necessárias, né? São necessárias quando tudo está indo muito bem na nossa vida, nós precisamos de alguém para nos encorajar, para que nós sempre possamos manter o foco naquilo que é mais importante na nossa vida espiritual, e são ainda mais importantes quando nem tudo está indo tão bem, né? Quando nós temos que lidar com situações difíceis, tragédias ou distrações que têm o potencial de nos afastar do foco que é Cristo, daquilo que é mais importante na nossa vida. E parece que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento como esse, né? Que problemas que estão afetando vocês aí, se nós pensarmos apenas na situação do coronavírus, por exemplo, estão afetando vocês aí, também está me afetando aqui, afetando a nós aqui, muito embora nós estejamos separados por milhares de quilômetros, mas é um problema mundial, e não só o problema da doença em si, mas os seus efeitos colaterais, os problemas econômicos, insegurança com relação ao futuro, o que vai acontecer amanhã, emprego e tudo isso aí. Então, tudo isso são distrações que podem nos afastar do foco que é Cristo, e que pode nos causar desânimo e tudo mais, né? Se nós já temos uma carga de problemas no cotidiano que às vezes é difícil de carregar, então isso veio para adicionar um pouco mais. Se nós já estávamos desanimados, às vezes, sem vontade de ir para a igreja, sem ânimo e tudo mais, então agora onde nós realmente não podemos ir fisicamente para a igreja, então isso traz uma carga ainda maior de desânimo e aumenta certamente as dificuldades. Então, nesse momento que palavras de encorajamento são ainda mais necessárias. Eu gostaria de ter aqui uma palavra para vocês que pudesse causar um efeito imediato, que pudesse trazer uma calma, uma alegria imediata, mas eu receio que eu não tenho tanta eloquência assim. Mas o que eu posso é compartilhar com vocês algo que me ajuda a lidar ou passar por esses problemas. E nesses momentos nós devemos realmente recorrer às Escrituras. É nas Escrituras que nós encontramos o conforto e o encorajamento que nós precisamos. Nesses momentos eu tenho uma passagem do apóstolo Paulo lá aos Filipenses que me ajuda muito, eu sempre procuro lembrar dessa passagem no capítulo 3, versículos 13, 14, ou um pouco antes, onde ele está falando da sua vida espiritual, da importância de buscar um aperfeiçoamento em Cristo, e aí ele fala que, olha, muito embora eu não tenha alcançado esse aperfeiçoamento ainda, mas eu prossigo para o alvo que é Cristo. Estou buscando o alvo que é Cristo. Então esse é o nosso alvo. Distrações sempre haverão, sempre haverá distrações. Às vezes é inútil buscar outras coisas como a segurança financeira ou coisas dessa natureza, porque sempre haverá problemas para nos desviar do foco que é Cristo. O que nós devemos buscar é força em Cristo, para que possamos sempre ter esse foco, né? E as outras coisas são secundárias, mas nós devemos cumprir os nossos deveres como funcionários, como empregados, como patrões, tratar as pessoas com respeito, com dignidade, cumprir as nossas obrigações todas, mas não devemos esquecer jamais do nosso foco principal e nosso alvo, que é Cristo. E aí o apóstolo Paulo prossegue e diz:
capítulo 4, que, olha, e esse alvo, e buscando as coisas que são boas, que são santas e tudo mais, eu consigo alcançar a paz que excede todo entendimento. Estando no alvo, em busca do alvo que é Cristo, nós, como os cristãos, temos a oportunidade de vestir os nossos corações com uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, que ela é revestida e só é possível com o amor de Cristo, é ela que nos ajuda e possibilita passar por esses vales que estarão presentes na nossa vida o tempo todo, né? Então o nosso alvo é Cristo, é algo que transcende qualquer distração, qualquer tragédia, qualquer problema, muito embora seja difícil de passar por eles, mas o amor de Cristo, que é o nosso alvo, nos dará a força necessária para passar por eles e alcançar essa paz que excede todo entendimento. Que as nossas orações sejam realmente para que nós possamos incorporar no nosso coração essa paz que excede o entendimento, esse amor de Cristo, e que possamos sempre estar olhando para o alvo que é Cristo. Espero que essa mensagem tenha sido útil para vocês, que tenha gerado frutos, e espero que vocês possam refletir nessa mensagem de Paulo, escrita aos Filipenses, e que vocês possam ter uma semana abençoada. Até mais, fique com Deus. Irmãos, vamos agora encerrar o nosso culto. E eu gostaria de trazer para nossa mente as palavras de Deus que se encontram em Romanos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que essas palavras nos confortem, que essas palavras nos guiem, que o amor de Cristo permaneça em nossas vidas e nos preencha e nos transforme. E que a paz de Cristo, que excede toda e qualquer circunstância, preencha o nosso coração e a nossa mente, para que a nossa fé, para que a nossa certeza, para que a nossa forma de ver a vida nos sustente. Que Jesus Cristo preencha o coração de todos nós essa semana, sim, irmãos. E que a comunidade de Cristo esteja firme, junta, orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém.